Olá, olá, boa tarde a todos. Boa tarde a todos e a todas. Estou, assim, bastante emocionada nessa mesa pelo tema, pelas pessoas, pela proximidade no mundo tão pandêmico digital. A gente está vendo várias carinhas aqui, e o plim, 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 plim. Mas ainda porque hoje é Dia da Terra, então eu queria começar falando um pouquinho sobre isso. Sabemos que o planeta que habitamos é um organismo vivo, como seus habitantes. A vida ocorre em fractais, desde a escala nano à escala planetária. O ar que respiramos contém oxigênio, que é vital para o nosso organismo, que é produzido pelos mares, com a matéria orgânica que vem das matas. E um pequeno grande exemplo: a cada respiração de cada ser humano, devolvemos ao ar uma mistura gasosa e muitos átomos que somos. E quando inspiramos, trazemos uma mistura gasosa e átomos de outros seres. No ato mais sagrado da vida, o respirar, nos misturamos com toda vida que existe. Nossa interconexão e interdependência é a força de nos manter vivos e saudáveis. E isso tem muito a ver com rede. E encerro aqui com uma frase do Siddhartha Ribeiro: evolui quem oferece mais do que demanda, e quem demanda mais do que oferece, extingue. Esse assunto é muito importante para abrir a Semana Fashion Revolution, principalmente esse evento onde a gente vai falar sobre movimentos em rede. E se esses movimentos são uma evolução para o processo sistêmico. Eu sou Luciane Robic, eu tenho 56 anos, sou brasileira de São Paulo, sou branca e bronzeada, meu cabelo é liso, tem comprimento médio, está solto e em transição, tenho mais brancos do que castanhos. Meus olhos são castanhos escuros e eu estou usando óculos. Minha boca é média e os lábios finos. Estou vestindo uma camisa branca de linho, estou na minha sala da minha casa, eu convivo com 4 filhos, então provavelmente vocês vão ver algumas bagunças ou alguns dos pets circulando por elas. Eu sou sócia fundadora do Instituto Brasileiro de Moda, nós estamos há quase 20 anos esse ano, e nós trabalhamos trazendo transformações para as empresas, em formatos de educação, de mentoria, de capacitação, e já trabalhamos por vários polos produtivos, atendendo aí mais de 300 empresas. Eu nunca fiz nenhum curso específico de moda, mas minha formação é em comunicação e marketing. Eu fiz meu mestrado em administração e meu doutorado em comunicação e semiótica. Inclusive, tive a oportunidade de estudar a Osklen. Então, eu sempre tive a moda como objeto de estudo e, nos últimos tempos, tenho morado um pouco aqui em São Paulo e um pouco em Portugal. Eu quero agradecer imensamente toda a presença de vocês. A Semana Fashion Revolution tem crescido muito, o movimento no Brasil é um movimento em ampla extensão e muito voluntariamente. Eu acho que isso é muito moderno, né? E a semana, ela abre para que você possa trazer a fala, o tema, as pessoas que estão te inquietando e como a gente pode construir algum diálogo em cima disso. Então, nós estamos aqui com o André Robic, com a Gabriela, cada um vai se apresentar, porque eu acho que cada um se apresenta melhor, com a Laura, com a Renata, com a Nana, com o Oscar e com o Túlio e com todos vocês. Então, sintam-se à vontade de participar a qualquer momento. Vocês podem deixar aí as perguntinhas durante a nossa fala. Depois a gente vai abrir também o microfone e a tela para qualquer um. Se vocês quiserem abrir a tela até para a gente ver um pouquinho a carinha de vocês, me sinto super mais segura, né? Vendo vocês, enxergando um pouco cada um de vocês. E, enfim, imensamente grata, já passo aí o nosso, né, reforço bem importante, os arrobas, né, para a gente depois continuar trocando essas informações, e abro aí para o André Robic, que é também do IBEMOD e do Fashion Web.
Presente já apresento ou depois eu... Já começa. Olá, pessoal, boa tarde. Muito prazer estar aqui com vocês. Agradeço aí toda essa oportunidade de Fashion Revolution, um movimento que a gente tem acompanhado desde os primeiros tempos e participado. Então, eu sou alto, sou branco, um pouquinho bronzeado de sol, porque adoro praia. Eu sou o marido da Luciane, moramos juntos cá em Portugal e estamos aproveitando aqui, né, de um mar que não existe em Portugal, que é um mar mais quentinho, mais gostoso. Tenho, assim, os cabelos que me sobraram também estou em fase de transição, apesar de nunca tê-los pintado, né, são de pretos para cinza, tenho olhos verdes, um rosto oval, uma boca um pouco menor e um nariz bem maior. Estou usando uma camisa preta, uma camiseta preta, né? Costumo vestir assim com uma forma básica e sou diretor do IB Moda, né? E também um dos fundadores do Fashion Hub. Apesar de estar na área de moda faz um tempinho, ou seja, mais de 20 anos, minha formação foi em agronomia, trabalhei alguns anos como agrônomo e acabei migrando para a moda. Então, assim, a sustentabilidade sempre esteve no DNA das minhas ideias, do meu trabalho. E hoje eu trouxe para vocês um projeto que a gente concebeu faz uns 3 ou 4 anos, em função talvez até de ele estar um pouquinho à frente do seu tempo, ele ficou guardado e a gente acabou priorizando outros trabalhos, principalmente nessa nossa mudança para Portugal, que nós ficamos já praticamente direto 3 anos lá, e começamos depois a fazer esse vai e vem, que se chama Fashion Hub. Então, ele está muito baseado na ideia das redes. A gente trabalhou com o Oswaldo Oliveira, que foi um dos grandes mentores de redes aqui no Brasil, né, que infelizmente faleceu faz uns 2 anos, mas fundou a Laborejosa 89, que era uma casa que todo mundo tinha a chave, cada um fazia ali, trazia o seu expertise, e quem conheceu realmente aproveitou muito, creio eu. Então, eu vou compartilhar, vou tentar ser o mais rápido possível, compartilhar minha tela aqui para a gente poder entender um pouquinho mais do Fashion Hub. Na verdade, assim, às vezes a gente está contando histórias de sucesso, é uma história de sucesso, mas na verdade também eu gostaria de trazer para vocês algumas dúvidas, né? E essas dúvidas, então, é que eu quero compartilhar. Não sei se minha tela está sendo compartilhada aí, está todo mundo vendo? Tá. Legal. Então, nós somos aqui uma comunidade, né, para trazer potência à cadeia de moda, né, incentivando a colaboração e a criação na construção de programas de educação, consultoria e mentoria, para educar, transformar e fortalecer a cadeia de moda. Então, só um minutinho aqui. Então, a nossa proposta é enxergar esse mundo com novas formas de viver, sobreviver, né? E que a gente entende que exigem mudanças muito fortes de atitudes e comportamentos em direção à revolução sistêmica, né? Onde a gente vê essa polarização toda que está acontecendo, seja substituída por entendimentos, empatia e negociações, né? De uma forma que a sustentabilidade ambiental, social, econômica e cultural passe a ser uma forma de a gente poder enxergar essa revolução e partir para um mundo maior. Então, nosso sonho é acomodar ideações, colocar procedimentos em prática para orientar a vida em um ambiente expandido, maior e mais abrangente. Eu sei que você é muito pouco básico, né? Mas talvez muitas pessoas não conheçam um pouquinho melhor a teoria de rede, mas ela se baseia na abundância e na escassez. Então, acho que essa foto mostra exatamente o que seria isso. De um lado, a gente tem uma abundância de um campo, de um gramado, de um céu azul, e de outro lado, essa escassez. E é o que nós estamos vivendo muito profundamente hoje, né? E se a gente não equilibrar essa abundância, essa escassez, provavelmente nós vamos ter um futuro muito brilhante ou nem um pouco brilhante aí no nosso planeta. E aí vem esse paradigma da escassez, como é que ele é criado. Se não, a gente olha e fala, não tem para todo mundo, então eu tenho medo que falte. Então eu vou competir para criar o estoque, né? Então eu vou ter meu dinheiro, minhas coisas, minhas posses, minha comida, minha despensa cheia. Então, em cima disso, eu retiro os bens em circulação, isso aumenta os custos de transação, diminui o estoque de produto, aí quem não pode pagar é excluído e a profecia inicial, não tem para todo mundo, acaba se cumprindo, né? E o paradigma da abundância, ele vai justamente no lado contrário. Na verdade, tem para todo mundo.
Então, a gente pode criar estoques para todo mundo, aumentar esse fluxo, diminuir os custos, tornar as coisas acessíveis e cumprir essa profecia que, sim, dá para ter e dá para distribuir para todo mundo. Então, alguns desafios que a gente tem sentido, a gente teve a oportunidade de participar de diversas redes aqui, desde então esse trabalho com o Oswaldo, alguns anos atrás, né? E que a gente vê que algumas pessoas acham que colaborando estão perdendo de alguma coisa. E a gente vê que não, muito pelo contrário, ela pode ser muito mais proveitosa e lucrativa, né? Se a gente abandonar esse paradigma da competição e passar para o paradigma da colaboração. Então, e ele pressupõe muito o não controle, mas a confiança nas infinitas possibilidades que as redes podem trazer. Então, a gente vê esse crescente, né, que você sai de um trabalho, desculpem, você sai de um trabalho em equipe, que é uma coisa muito mais fechada, para uma prática colaborativa, para a colaboração e para o trabalho em rede, né? E como é que esse trabalho em rede ele se processa? Você tem uma forma básica, que são as redes centralizadas. Tem uma pessoa que centraliza todas as outras. Se essa pessoa cair, a rede inteira se desfaz. Essas redes elas evoluíram para as redes descentralizadas, onde você tem vários centros, né, que comandam diversos outros nós. Porém, também, na hora que um centro branco desses cai, toda aquela rede cai. E a rede distribuída, que é a proposta que a gente vem fazendo de colaborar. Ou seja, todos os nós, todos os pontos, todas as pessoas estão ligadas umas às outras. Então, se um pontinho branquinho desses cair, todos os outros vão segurar a rede e vão fazer com que o mundo consiga distribuir essa abundância e provocar a queda de escassez. Então, a nossa visão, a gente fala muito do futuro, mas a nossa visão é colocar a potência no presente, porque, na verdade, apesar de a gente olhar e ter muitas tendências, muitas visões de futuro, eu acho que é um momento muito interessante para a gente pensar que o nosso presente é que vai construir o futuro, e essa é a nossa ideia. Então, o Fashion Hub ele veio com essa ideia de rede, né, nesse paradigma do eu para nós, competição, colaboração, em vez de dinheiro, valor, em vez de propriedade, acesso, em vez de global, local, em vez de crédito, reputação, em vez de publicidade, comunidades. E aí, né, a ideia são expansão do conhecimento coletivo, autogestão, relacionamento e comprometimento. Esses são os bases para que uma rede possa operar. E o Fashion Hub, então, como eu falei, ele foi idealizado faz alguns anos, antes dessa explosão de internet, mas já tinha uma visão muito digital. E ele é composto por três movimentos, né? O Live Culture, o Online Brain e o Angel Guide. Então, como é que a gente visualiza isso? O Live Culture são palestras, né? As pessoas que possam estar fazendo parte da rede colocam suas palestras e dão suas palestras. O café concerto, que a gente já tinha imaginado isso alguns anos atrás, que é você tomar o café ou tomar um vinho, tomar um uísque com uma pessoa que está remota. Então, vamos tomar café? Vamos. Você toma um café aí, eu tomo aqui, a gente conversa e troca ideia. E o Culture Club, que a gente vê que muitas vezes você tem filmes, você tem desfiles, você tem livros, você tem muitas formas culturais que seria interessante discutir e fazer um crescimento em cima disso. O Online Brain, no caso, a gente tem também um armazém 5.0, que é uma biblioteca com conteúdo bastante abrangente, e fóruns temáticos, onde a gente vai debatendo uma série de situações com as pessoas, né, em cima de alguma questão. E o Quem Sabe Ensina. Né? Então, a gente teve uma experiência muito interessante na Escola da Ponte, lá em Portugal, onde a gente entrava numa sala e tinha os alunos com poucos anos de idade e tinham lá, olha, eu sei isso e posso ensinar, e eu não sei isso, eu posso aprender. Ou seja, a possibilidade de quem sabe alguma coisa poder ensinar essa coisa. Então, e o Angel Guide, que tem o Me Dá o Mic. O Me Dá o Mic, a gente sente que muitas vezes as pessoas elas querem falar mais do que ouvir. Então, ele é uma oportunidade da pessoa pegar o microfone e falar sobre as suas angústias, seus projetos, suas ideias, escutar colaborações, escutar ideias, encontrar parcerias, assim por diante. E
Pelo lado aqui também de guiar as pessoas, projetos de consultoria, de mentoria e até de experiências de laboratório. Então, essa potência presente, né? Eu queria mostrar para vocês algumas coisas que já aconteceram ao longo desses 2 anos que a gente está trabalhando no Fashion Hub mesmo. Fizemos um projeto de consultoria colaborativa, foi um projeto muito interessante para uma estilista que tem uma loja uma loja de design para noivas, né? E estava disposicionada, então foi legal que a gente juntou um designer, uma pessoa de TI, uma pessoa de marcas e uma pessoa de comportamento, no caso eu, e trabalhou numa visão de uma solução muito rápida. Então, a gente precisava entender qual a marca dessa pessoa, né? Fizemos todo um trabalho de entender a concorrência, a mídia, né? Mapear o consumidor, as situações do consumidor, trabalhar a identidade da marca, pegar algumas referências que estariam ligadas a essa identidade de marca, né? E fazer o projeto que ela ontem, hoje, e propor para ela um olhar mais autoral, mais autêntico, protagonista e de maior reconhecimento. Outra coisa que a gente fez foi o Me Dá o Mic, fizemos 30 edições do Me Dá o Mic, né? Então, é muito interessante, né? Um projeto que vem acontecendo no dia a dia. Fizemos alguns cursos que acabei não listando aqui, né? Dentro do Me Dá o Mic, algumas frases interessantes, como da Amélia Malheiros, né? Da Fundação Hering. O desafio dessa fase de transitoriedade é a criação de cadeias de valor com propósito, com sentido e responsabilidade para a transparência. Essa é a nossa grande luta, né? Também fizemos aqui projetos de mentoria coletiva, fizemos um Mentoring Day para um grande evento que a Focus, né, Tecelagem faz anualmente. Então, tivemos aí uma série de mentorias com uma série de temas, que foi muito bacana também, né? Os cursos que eu já falei. E no ano passado tivemos uma experiência muito interessante. Fizemos a festa da firma no final do ano, onde foi online, tivemos umas 30 pessoas que agregaram ao longo do ano. Foi uma meditação, cantamos juntos, choramos junto, e foi uma coisa assim muito emotiva e muito emocionante. Então, assim, em que ponto nós estamos hoje? O ponto que eu vejo é que, assim, as redes, aquela rede distribuída que eu falei no começo, é uma rede muito difícil de alcançar, porque muitas vezes as pessoas elas estão muito ligadas, né, no seu boleto, no seu dia a dia, nas suas contas, e assim, a gente não entendeu até agora a forma de monetizar um projeto desses, porque no final das contas, esses boletos, eles continuam chegando, e as contas continuam chegando, e é o momento onde a gente está trabalhando aí para enxergar uma forma de potencializar essa rede e monetizar ela para todo mundo. Então, da minha parte, é isso. Quero agradecer aí a atenção e fico à disposição. Muito obrigada, André. Depois a gente vai aquecer mais as dúvidas aí, mas eu acho bem importante essa colocação sobre redes, porque tem tantos conhecimentos, né, e tantas redes rodando, então, pelo menos a gente conseguiu pontuar um pouquinho. Gabriela, por favor, muito obrigada, super aqui abrindo o microfone para você. Olá, pessoal, tudo bem? Primeiro, obrigada pelo convite, Luciane. Me introduzindo, meu nome é Gabriela, eu tenho cabelo castanho, pele branca, olhos castanhos, estou vestindo uma camiseta preta e um colar verde. Eu sou colaboradora na TRE Investindo com Causa e sou aluna de administração de empresas da FGV também. Participo da Liga de Negócios de Moda FGV e eu acho que está dando um retorninho, não sei. Acho que alguém está com o microfone aberto, talvez. Enfim. Pessoal, alguém está com o microfone aberto aí, se Tudo puder. Bem, a gente Vamos lá. Tudo bem. Bom, a TRE Investindo com Causa é uma instituição que começou com uma pergunta. A pergunta é: o que o seu dinheiro nutre? Né? O nosso recurso financeiro, ele é uma forma de transformar o que a gente quer ver no mundo, né? E a TRE acredita que o dinheiro tem um poder transformador e as relações também, e é assim que a gente tem uma forma de ver esse futuro que a gente quer ver mais próspero, mais sustentável, mais humano.
Como a gente faz isso? A gente conecta negócios de impacto e investidores que querem ver isso florescer no mundo. Então, a gente conecta e mobiliza essas pessoas por meio da colaboração, por meio da empatia, por meio de vínculos de confiança. E como a gente, né, o que a gente faz, a gente estrutura e implementa programas e soluções financeiras que atendam às necessidades desses negócios e dos investidores que estão comprometidos com impacto positivo, né? Então, a gente atua com causas sistêmicas, a gente identifica qual é uma causa relevante para o mundo e como a gente pode impulsionar negócios de impacto que estão relacionados com isso. A causa da moda, ela veio de uma forma bem sincrônica na TRE, até a Laura é uma colaboradora na TRE também, e ela até mencionou que foi quase um alinhamento dos astros, né? Que a moda se aproximou da Rede Dinheiro Consciência, que na época a TRE ainda não era TRE, de uma forma muito orgânica, assim, as pessoas que estavam ali naquele ecossistema já tinham uma aproximação com a cadeia da moda, já tinha uma proximidade com a Lauds, então... Você tira a foto você quer falar? Ah, tá, desculpa. Então, a TRE participou, né, na época, Rede Dinheiro Consciência, como um ator importante desse ecossistema de uma forma muito orgânica, né? Então, rolou uma parceria com a Pipe Social e com o Lab da Moda Sustentável para realizar essa primeira chamada da moda consciente. Na época, isso aconteceu em agosto de 2019, e aí rolou essa formalização desse acordo, mas, enfim, surgiu, né, a pandemia, ninguém estava esperando por isso, então esse programa teve que ser interrompido, né, foi deixado em stand-by, e a gente começou com outro... Em termos de comunicação e de transformação de sociedade, como o cinema, como as artes plásticas, como a literatura, como todas elas. E na sua transformação, né, de materiais e produtos, como das grandes indústrias. Então, eu vi ali que, olha, que bom, dá para colocar esses conceitos, esse desejo, vamos falar, essa ideologia, né, que todos temos, né, de colocar em prática de um jeito viável. Uma outra coisa assim, que percebi assim, os grandes entraves, né, que a sociedade de consumo, nós não estávamos preparados para esses produtos, sabe? Nós tínhamos assim, ou um desconhecimento total, ou uma coisa assim reacionária, dizer, tem que ser 100%. Se não for 100% sustentável, né, não vale. Enganação, greenwashing, etc., etc. Então, e não tinham também marcas, designers, entendeu? Produtos e serviços, vamos dizer assim, de uma qualidade que o mercado quisesse e que tivesse um apelo estético com design, né? Claro que eu estou aqui falando de uma forma bastante generalista, óbvio que tem exceções. Então, com esses, eu vi assim, nós temos que educar a sociedade, nós temos que ajudar a gestão de design e gestão de negócio para as instituições, temos que conquistar as grandes empresas de ver que isso aí é o futuro. Eu me lembro de levar esse algodão, o primeiro orgânico, levar nas indústrias têxteis, assim, ligar dizendo assim, olha, eu consegui o algodão e não sei o quê. Eles ficavam assim, uns não sabiam, outros diziam, pô, mas é muito pouco, isso aí vai ser complexo, isso aqui não sei o quê. E eu dizia, todo animado, né, sabe aquela coisa? Eu dizia, não, mas isso é o futuro. E nada, resposta nenhuma. Então, o que aconteceu? Por que eu estou aqui, né, para compartilhar com todo mundo a experiência? A gente está falando do final dos anos 90, início dos anos 2000. Eu fui passando por todo o processo. A grande vantagem, talvez, ter sido, eu sou o dono, era o dono totalmente da Osklen, então, isso como era o criador e tinha essa ideologia, então, as questões de custos, de investimento de tempo, de ter produto, vocês imaginam a dificuldade de chegar a um produto e chegar com valor, os preços chegavam exorbitantes, porque, claro, que é uma cadeia. A sustentabilidade as pessoas não entendem ainda, ela é inovação. Toda inovação não tem escala, toda inovação é cara. Só que nós temos, sociedade de consumo, perceber que o que está não é o produto em si, a questão visual ou utilitária dela, mas aquilo que tem de riqueza em toda a sua cadeia, em todo o seu processo, é o que é o lindo, é o que é o contemporâneo. E que isso tem um valor, né? Valor de transformação.
assim, é uma falta de compreensão das pessoas dizendo, mas por que produto sustentável tem que ser caro? Não, não tem que ser caro. Ele ainda é caro, né? Ele ainda é caro, porque não tem escala. Porque nós não compramos, nós todos aqui, no momento de decisão das nossas compras, ainda somos mais pela estética, mais pelo preço, mais pela tendência, mais pela marca, sabe? Somos assim, vamos pensar todos nós em tudo que a gente consome no dia a dia. E nós não pagamos esse a mais, essa diferença a mais. Que essa diferença devia ser suprida não só pelas empresas, porque elas investem, e não só pelo consumidor que paga, né? Mas entrar o que faltava na época e falta até hoje. É governo. Os governos, o Estado tem que sim ajudar a financiar, como financiou todos os grandes projetos, tanto no Brasil como no mundo, né? De incentivo fiscal. É a hora, porque daí nós repartimos entre sociedade de consumo, né, essa transformação, né, porque nós estamos vendo um mundo de transição. E isso é só um trabalho de rede que pode ter força de fazer com que esses produtos e serviços, esses projetos que todos nós estamos envolvidos aqui, cheguem. Então, ao longo dos anos 2000 e tudo, nós fomos realmente assim, entrava o produto na loja, às vezes ele nem estava pronto, ele desbotava ainda, ou descolava ainda, sabe? Todas aquelas... Trabalhar com esses materiais são difíceis e etc. Mas a gente estava lá e colocando, mostrando que aquilo era... Sabe, mostrar. Afinal, moda, você propõe alguma coisa, né? Você inova cada vez. Você tenta expressar o que você trazia. Isso foi nos dando experiência, desenvolvendo vários projetos do zero, projetos em parceria, projetos que foram se desenvolvendo, ganhando uma experiência, que chegou no momento, nós vimos que isso não era, vamos dizer assim, o core business, né, de uma marca de moda, de uma empresa que gera lucro. Isso era muito mais uma coisa de terceiro setor. Então, nós pegamos toda a nossa experiência e criamos o Instituto E. O Instituto E, ele é uma instituição completamente independente da Osklen, porém é a instituição que traz, hoje em dia, ela que assumiu todo esse management nosso entre academia, instituições de pesquisa, NGOs, instituições desde governamentais, não governamentais, empresas, né, todas, e o consumidor, através das propostas da moda como um vetor. Tanto que hoje em dia o Instituto E trabalha até com outras empresas que não da moda, porque os conceitos todos aplicados são os mesmos, né? Nós fomos assim, era um período de expansão nossa assim na Europa, no Japão e tudo, éramos convidados para falar isso, era realmente a Osklen é considerada, vocês sabem disso, né, junto com o Instituto E, ela é uma das grandes, ela é considerada uma das principais inovadoras em desenvolvimento sustentável na moda globalmente, no mundo todo. A gente acha que é só o Brasil, mas não. As práticas realizadas no Brasil, sabe, o Brasil tem essa percepção de... Estamos hoje vivendo, né, um momento, inclusive, nosso, né, do nosso governo representando tudo. Nós somos, sim, nós somos uma nação dentro de um espaço geográfico que tem uma riqueza de biodiversidade, de natureza e de criatividade e de uma sociedade que precisa crescer economicamente, ou seja, nós temos uma força aqui e uma experiência, que foi a Rio 92 e a Rio +20 que nos colocou dentro disso. E os nossos principais ambientalistas, sociólogos, entendeu, que criaram esse movimento todo que fazemos parte. Nós fomos então desenvolvendo isso e o que regeu, acho que funcionou para nós, foi realmente a gente perceber aquilo que não precisava. O ideal é chegar a 100% de sustentabilidade na cadeia, né? Mas, se nós ficássemos naquele período, e ainda ouvindo o que instituições ou pessoas apontavam, não só para nós, mas para vários outros, isso não é 100%, isso não é o quê? A gente tem que lembrar que 1% de um produto que tenha 1% dele de origem sustentável, tá? Eu estou falando conceitualmente aqui, que tenha 1% de origem sustentável. Todos nós vamos dizer assim, mas isso aqui não é sustentável, não? Mas se a gente pensar que aquele 1%, ele talvez, pela escala, ele é 100% de um projeto socioambiental pequeno, de uma pequena ONG, uma pequena comunidade de baixa renda, né? Se nós olharmos, nós consumidores ou instituições, não, isso aí não, o que vai acontecer com aquela empresa, aquele empresário, aquele designer, etc., ele vai dizer, eu vou parar de fazer isso aqui.
né? Não está servindo para nada, ninguém reconhece, ninguém nos critica. O que acontece? Aquele projeto, né, do pequeno projeto sustentável que estava tendo a chance de acontecer, ele para. Porém, se nós, sociedade e instituições, dissemos assim, olha, que bacana essa empresa, essa marca, isso aí, todo esse projeto, e dissermos assim, vamos, né? Vamos aplaudir, ela, de repente, ela vai dizer assim, uau, que legal, ela vai passar para 2%. 2% é crescimento de 100% naquele projeto. Quando eu percebi isso na prática, por todas essas condições, eu cheguei assim, olha que interessante, eu vou fazer o seguinte, eu acredito na minha equipe e no todo, eu acredito na nossa, vamos dizer, nossa vontade, na nossa, nosso altruísmo, a gente acredita nos projetos, nós vamos colocar e mostrar à sociedade o quanto isso aqui é, e ser transparente desde o início. Estou falando isso de 20 anos atrás, transparente desde o início. Se é 1%, nem era 1%, era muito mais, mas estou usando como um conceito. 1%, né? As pessoas veem transparente, ninguém está dizendo que é sustentável, nós somos sustentáveis aqui por causa disso. Olha que belo isso que a gente está fazendo junto com essas, né, com essa ONG, etc. Então, foi surgindo, e esse é o que nós criamos, né, vamos entender, o conceito ASAP, né, de as soon as possible, mas assim, as sustainable as possible. As soon as possible. E aí isso é o que rege a OSCE, é o que rege o Instituto E. Realmente não ouvimos qualquer instituição que venha nos propor uma outra forma de enxergar, porque é essa forma que é realmente inclusiva. Todas as outras formas não são inclusivas, são exclusivas. Certificadoras, claro que certificadoras para mostrar se aquele projeto é sustentável, né? Mas a questão de ser 100% e ser o quê, etc., eu acho que é cada um de nós, né? E a sociedade vai ver de cada um de nós se nós estamos sendo transparentes, corretos e realmente bons para a sociedade e para o meio ambiente, né? O prestígio vem daí, da credibilidade. Não são instituições que vão nos dizer isso. Então, até porque as instituições estão até, né, perdendo credibilidade nesse mundo contemporâneo, né? Nem nós sabemos. Eu acho que a prática vem da forma como se coloca. E o WhatsApp é o que nos rege até hoje. Ele ajudou muito. Quando nós fizemos o documentário de 20 anos de sustentabilidade da OSCE, há 3 anos atrás, falando desse conceito, assim, ele rodou o mundo inteiro, exagerando, mas em academia, em conferências como a nossa e etc., e foi assim, as pessoas, os designers, as empresas, as ONGs iam dizer assim, iam falar assim, que ótimo, que alívio que nos está dando isso, né? De ver a gente, eu estou ali como um case de sucesso, né? Vamos dizer assim, com esse pensamento e com essas ações, ter realizado sucesso, mas sem essa coisa dessa culpa ou dessas cobranças, né? E por último, para terminar aqui, assim, nós agora há uns 2 anos começamos a desenhar assim para coordenar um pouco melhor as nossas bandeiras de sustentabilidade. São 3 bandeiras que nós criamos assim para criar uma categorização dos nossos produtos de acordo com a sua cadeia, né? Se ela é de relação com o meio ambiente, se ela é relação de redesign os resíduos ou se é de impacto social. Acho que é importante porque nos ajuda na própria OSCE identificar, porque são tantos projetos, né? Acho que quem trabalha com moda sabe, mas vocês imaginam, né? Uma coleção tem 1000 itens, em cada uma vocês imaginam quantos materiais são envolvidos, né? Imaginam ainda, isso da indústria, no standard da indústria, imagine ainda já trazendo ainda materiais de origem sustentável. Então, tem projetos nossos, né? Que são produtos que têm cadeia de impacto social, tem cadeia ambiental de fortalecimento de floresta, de comunidades, tem cadeia de inovação tecnológica com fibras sustentáveis, industriais, você entendeu? Então, tem produtos nossos que têm uma variedade de cadeia que quem conhece a relação, a logística de cadeia para chegar todas juntas, né? Já é difícil da indústria standard, imagina com materiais vindo de instituições, de ONGs ainda. Então, isso nos ajuda a organizar e dá possibilidade para o nosso consumidor de ele escolher das 3 bandeiras
né, através dos nossos produtos, quais projetos ele gostaria de estar, né, no momento que ele, eu digo assim, no momento que ele conhece um projeto nosso através dos nossos produtos, eu acho que já é um ganho. No momento que aquilo cria desejo, né, e que ele compra, ele está ajudando, daí, antes ele está ajudando em conhecendo, né, conhecendo a questão de sustentabilidade. A segunda razão, quando ele compra, ele está fazendo parte, né, daquela cadeia. Ele está fazendo com que aquela cadeia ande. E, em terceiro lugar, se ele usa aquele produto, aquela peça, e comenta com os amigos, né? A gente comenta, alguém pergunta, que bonito isso aqui, não sei o quê, que marca é, etc. Não, hoje em dia, acho que eu gostaria muito que as pessoas falassem assim, pô, que legal que você está usando, do que é feito, da onde veio, né? Vem disso aqui. E daí aquele consumidor, ele vira também um porta-voz desse movimento todo que nós estamos falando. Então, eu acho as bandeiras nos ajudam muito nisso. A gente vai passar agora, dura 1 minutinho e meio, recém acabamos de lançar a bandeira, é um videozinho que explica elas melhor do que eu aqui. Você sabe de onde vem a roupa que você usa? Do que ela é feita? Como chegou até você? Quem criou? Quem produziu? Em que condições? Já parou para pensar que impacto você produz quando consome? E que o seu poder de escolha no momento da compra pode fortalecer projetos reais de sociobiodiversidade? Nossas bandeiras de sustentabilidade surgem para destacar as melhores práticas por trás de cada produto, para que você possa decidir sobre o tipo de impacto que quer gerar através da sua compra. A Regenerate Life agrupa iniciativas que preservam a biodiversidade, produzindo peças que ajudam a economizar nossos recursos naturais, provenientes de fontes sustentáveis e renováveis. A Respect Our People promove a valorização das vozes e saberes de comunidades, do patrimônio sociocultural brasileiro. A Redesign Waste promove a ressignificação de resíduos, gera valor ao que iria para o lixo e estimula a economia circular. Uma resposta da Osklen em parceria com o Instituto E aos principais impactos da indústria da moda. Uma contribuição para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Sustentabilidade é parte da nossa cultura, um guia para as nossas decisões. É um ato de cidadania que fortalece o meio ambiente, a nossa cultura e a biodiversidade. Somos responsáveis por nossas escolhas e seus impactos. Bom, Luciane, desculpa a apresentação longa, mas são 25 anos disso, entendeu? Então, Não. é difícil me apresentar com os projetos. Desculpa. Adoro, assim, porque eu acho que uma coisa dos movimentos em rede, às vezes falta, a gente sempre fala, acho que o André falou um pouco depois, a gente vai até perguntar sobre isso, a questão do comando-controle, né? E às vezes falta essa organização para que a gente possa entender, né? Como até você explicou, e eu acho que esse vídeo ficou muito perfeito aqui para ilustrar e realmente como é que vocês estão dividindo isso até para gerar uma estrutura mais organizada e sustentável de cada projeto. Uhum. E comunicação, né? Comunicação é importante para a cultura interna, externa e a transformação. E eu vendo agora o vídeo de novo e prestando atenção nas imagens de arquivos nossas atrás, aquilo é tudo imagem nossa, né? Foi bom, eu vi rapidinho, assim, vi o Nelson e a Vanessa, tá? Eu fiquei interessante ver, tem um acúmulo ali do banco de imagem nossos, de projetos todos feitos. Sem dúvida. Obrigado. Muito legal. E assim, o fato da gente ver e ouvir, né? E se ouvir é tão importante porque a gente também está se ouvindo, né? Está colocando o que você fez, o que você acha. Então, eu acho que isso é um modelo de aprendizado incrível. Por isso que eu gosto de estar sempre reunido e podendo falar e também podendo ouvir. Muito obrigada, Oscar. Obrigado mesmo. Túlio, vamos lá? Vamos lá. Estão me ouvindo bem? Boa tarde a todos, eu sou o Túlio, tenho 35 anos, eu sou um homem cis branco, careca, de cabelo totalmente raspado, tenho um rosto arredondado, com barba baixa e bigode pretos, olhos castanhos e arredondados. Eu estou usando uma camisa longa, bege, por cima de uma camiseta de cor bege também.
No meu fundo tem uma bandeira de parede representando um quadro colorido, uma planta pendente no canto direito. Eu espero que todos estejam bem, com saúde, na medida do que é possível. Eu sou mineiro, sou filho de Elvio e Maria Lúcia, sou irmão de Breno e Luísa, e sou tio de Chloe, Liz e Ben. E essa é a minha rede inicial, esse é o meu primeiro ecossistema no mundo, a partir dela que eu comecei a construir outras redes. Moro em São Paulo, onde atuo a serviço da transformação das pessoas e das empresas há quase 10 anos. E é uma honra estar aqui com vocês, conversando. Eu saúdo a todos aí, curioso para ouvir. Já aprendi bastante, mas curioso também para a gente discutir. Eu vou tentar ser breve aqui. Atualmente eu ocupo o papel de diretor da Yunus Corporate Innovation, que é uma unidade de inovação social corporativa da Yunus Negócios Sociais. A Yunus existe desde 2011 no mundo e em 2013 chegou aqui no Brasil para criar e fortalecer negócios que fazem a diferença no mundo. Negócios que usam seus ativos, sua expertise para resolver esses problemas sociais e ambientais tão complexos que nos cercam. A gente tem como missão levar as empresas para além da maneira tradicional de fazer negócios e mostrar que é possível aliar impacto social à estratégia de negócios, destravando e criando valor para todos os stakeholders, para todo o seu ecossistema. Essa é a nossa missão, ela é conectada à nossa origem e aos movimentos do nosso cofundador, o Nobel da Paz, professor Muhammad Yunus. Hoje, a gente atua a partir dessa missão em 2 unidades diferentes. Uma unidade de investimentos, muito semelhante ao que a Gabriela trouxe ali da TRE, atuando nesse canalizador de investimento financeiro e não financeiro para que negócios e investidores, negócios e empreendedores sociais façam crescer seus negócios. E do outro lado, na área de Corporate Innovation, que é a que eu represento e vou falar mais aqui hoje, a gente tem nas grandes empresas o nosso foco de trabalho. A gente quer transformar empresas para que elas transformem o mundo, criando novos produtos, serviços, programas e estratégias que conectem essa empresa a um futuro radicalmente mais sustentável, mais igual, mais abundante. Eu digo que a gente está criando hoje as empresas do futuro, mas a gente precisa começar hoje, né? Elas só serão as empresas do futuro se a gente começar hoje a fazer esse trabalho, e elas só existirão nesse futuro a partir muito dessa crença que eles sejam capazes de criar relevância para todos. E aí, como disse a Luciana, né, eu acho que é um futuro onde as empresas vão oferecer mais do que demandar. Então, esse é um pouquinho do que a gente faz. E aí, conectando nessa história toda com a história dessa mesa, eu gosto de trazer aqui um conceito que a gente usa muito, que é o de impacto coletivo, que ele é um conceito que se desenvolve a partir da premissa que, para resolver problemas sociais e ambientais complexos, é necessário um comprometimento e um esforço conjunto entre distintos atores e campos, e não existe a abordagem de impacto individual para a gente resolver esses grandes problemas, né? É preciso esforço contínuo de uma rede coordenada e ativa. Eu lembro também de um provérbio africano, eu acho que da Nigéria, que é preciso uma aldeia para se educar uma criança. E trazendo para o nosso contexto, é preciso um ecossistema para criar o mundo que a gente quer, para criar o mundo que a gente precisa, né? Mais do que quer, a gente necessita dele agora. Então, nessa visão, a nossa prerrogativa é trabalhar com empresas a partir da construção de redes. Uma empresa sozinha, ela não vai resolver um problema, né? A Nana trouxe aí, quando a gente trabalhou com esse tema de violência doméstica e economia do cuidado. Quem que a gente vai trazer para a mesa para trabalhar com essas empresas, para criar esta rede que vai facilitar e acelerar essa transformação? Tem muito conhecimento e prática fora da empresa e a gente tem essa habilidade de fazer essa costura de rede para cada um dos projetos que a gente cria. E aí, quando a gente coloca no centro, né, dessa costura a intenção de criar impacto, a gente desmilitariza a discussão. Né? Estão todos ali para resolver uma questão que é necessária, que tem ganha para todo mundo, e a gente consegue até trazer atores que atuam em campos antagônicos. E aí, olhando para a indústria da moda, em que a gente, assim, né, existe uma cadeia extensa dentro dessa indústria, com diversos atores, a perspectiva de trazer em rede, ela é
de trabalhar em rede ela é fundamental, né? O potencial para a gente trabalhar essa cadeia de forma conectada, circular, investindo em inovação aberta, conectando negócios que estão trabalhando em outras perspectivas e que se conectam a essa cadeia é super importante para a indústria se transformar para esse mundo, né, o tema da nossa discussão, para esse lugar mais sustentável. A gente também é integrante de outras redes, né, a gente atua mergulhado em redes e criando redes, né, Sistema B, ANDI, a gente, o ano passado, iniciou uma colisão global em rede com o Fórum Econômico Mundial para apoiar negócios sociais de impacto e seus empreendedores dos efeitos do Covid, né, para a gente não deixar que esses negócios morram, que chama Covid Alliance for Social Entrepreneurs. E é isso, essa é um pouco da perspectiva que eu vou trazer para a nossa discussão hoje, como que a gente cria redes para resolver problemas a partir dessa perspectiva de empresas, para criar uma indústria mais sustentável, mais valiosa para todo mundo que se conecta nela, né, para as pessoas e para o planeta. E obrigado de novo. Obrigada, Túlio. Muito obrigada mesmo. Nossa, eu acredito muito nos sinais, assim. Eu já estava acompanhando o Yunus faz um tempo e aí, coincidentemente, ainda meu filho falou, eu vou pesquisar e viu lá uma super colega dele que faz parte, mentora de vocês, a Luísa Manfredini. Que legal. E eu deixei até a Renata, né? Eu costumo fazer tudo em ordem alfabética, mas eu deixei a Rê para agora, porque ela tem uma ligação bastante afetiva e carinhosa, né, com a Yunus, para contar a história aí dela e da Utopiar, que eu fiquei muito sensível com isso aí. Obrigada, Túlio. Vamos lá, Rê. Obrigada, Lu. Boa tarde, pessoal. É um prazer participar com vocês. Meu nome é Renata, sou fundadora da Utopiar. Sou uma mulher branca de 33 anos, olhos verdes, estou usando uma camiseta rosa bordada com lavandas da Utopiar, e atrás de mim eu tenho uma arara meio bagunçada com peças de roupa que a gente tem que fotografar essa semana. É um prazer estar aqui com vocês. Todos vocês são pessoas que eu admiro muito e vocês nem sabem, mas vocês já me ensinaram muito, mesmo antes de hoje. Acho que vocês são grandes exemplos a serem seguidos. A Utopiar, ela nasceu da minha história. Eu acho que a Utopiar é o que eu comecei tirando de mim e entregando para o mundo. Eu trabalhava no mercado corporativo, eu era responsável pelo marketing da Swarovski aqui na América Latina. Inclusive, conversei muito com o Nelson já, quando ele na Osklen, e comecei a perceber uma falta de mulheres em posições de liderança, mesmo numa indústria tão feminina quanto a moda. A partir disso, comecei a pesquisar de uma perspectiva quase que egoísta, para saber de fato quais seriam minhas possibilidades de desenvolvimento profissional. E, sem querer, eu esbarrei na informação sobre a presença da violência contra a mulher aqui no Brasil. Na época, eu não fazia a menor ideia, o Brasil é o 5º país do mundo que mais mata mulheres. Eu acho que saber disso dói em todo mundo, né? Seja você homem, mulher, enfim. Mas dá medo, dá vergonha, dá raiva. E, no meu caso, além disso tudo, me levou de volta para uma história que eu tinha vivido há muitos anos atrás. Eu nem contava essa história antes, faz pouco tempo que eu fiquei confortável a começar a dividir, mas quando eu tinha 17 anos, sofri um assalto dentro de casa, fui feita refém, sofri várias formas de violência, e o dia em si foi muito difícil, mas o que veio depois eu acho que foi mais difícil ainda. Eu tive síndrome do pânico, ansiedade, depressão, terror noturno, enfim. Era janeiro do 3º colegial, todos meus amigos estavam pensando em cursinho, vestibular, festa, e eu não conseguia levantar da cama. Depois de alguns meses, minha mãe começou a me levar de mão dada até a porta da classe, o medo foi sumindo, e eu consegui seguir em frente, mas a verdade é que eu nunca fiz as pazes com a minha história, eu nunca achei justo eu ter passado por isso. E aí, quando eu descobri que no Brasil a mulher corre mais risco dentro de casa, ela sofre violência diária, vindo de quem ela mais deveria confiar, quem mais deveria amar, e sem ter para quem pedir ajuda, eu acho que foi a primeira vez que, de alguma forma, eu reconheci, a palavra não é privilégio, tá? Mas eu acho que eu fiz um pouco as pazes com a minha história, porque eu tive um único dia de violência, vindo de pessoas desconhecidas e seguido pelo apoio total da minha família. Saber disso
despertou em mim uma vontade muito grande de ser para essas mulheres o que a minha família foi e ainda é para mim. E aí eu fui pesquisar, conversar com organizações do primeiro e do terceiro setor, entender por que essa questão da violência doméstica é tão grave no Brasil. E me disseram que era pela dependência financeira. Como eu trabalhava com marketing de moda, eu falei, vou montar uma marca em que todas as peças vão ser feitas por mulheres nessa situação de violência doméstica. E foi assim que a Utopiar começou. A gente fez uma parceria com uma organização que faz o acolhimento dessas mulheres, é a Associação Fala Mulher. Ela tem tanto um abrigo sigiloso, que são casas secretas para onde as mulheres vão com os filhos quando correm risco de morte. Então, é cena de filme, assim, tira o filho da escola, não avisa nenhum parente, nenhum amigo para onde está indo, e vai para essa casa que fica sempre numa outra região, às vezes até numa outra cidade ou estado. E também tem os centros de defesa, que são casas que oferecem apoio psicológico e jurídico para mulheres que moram nas suas casas e estão passando por essa situação. E aí a gente começou, assim como o Oscar falou, a gente queria muito aliar design, impacto social e impacto ambiental. Vou aproveitar até já pedir uma mentoria para ele de como fazer isso, porque é uma coisa que a gente acha essencial. E a gente começou fazendo lenços com tingimento vegetal, técnicas de shibori, enfim. E de lá para cá, a gente foi evoluindo muito o produto, diversificando, os canais de venda também. Mas uma coisa que ficou muito clara é que mais do que gerar renda é resgatar a autoestima. A violência doméstica é um tabu gigante. Se a gente conta aqui fora para alguém, talvez se eu falar, estou passando isso, talvez você seja até culpabilizada, né? Mas como você deixa? Mas como você aceita que faça isso? Mas, você provocou, você falou aquilo. Então, além do medo e da vergonha, você ainda vai sofrer uma nova violência, né? Então, o espaço de produção da Utopiar acabou se tornando um espaço seguro, onde elas podem se reconhecer umas nas experiências das outras, trocar conselhos e de uma forma muito mais horizontal. Ele, claro que não elimina um atendimento de uma psicóloga, por exemplo, mas tem um lance de um reconhecimento, de uma confiança, um senso de pertencimento que é essencial nesse momento. E então a Utopiar, ela nasceu de uma grande rede, né? A gente depende dessa grande rede e eu brinco que ela no fim virou uma teoria autorrealizável. Eu acho que ao ressignificar minha história, eu comecei a ajudar outras mulheres a ressignificarem as histórias delas, mas fica evidente que muita gente quer tornar a Utopiar possível. Então, por acaso o CNPJ está no meu nome, mas acabou virando de todo mundo, assim. Eu acho que isso é muito poderoso. E então a rede não só está no dia a dia da Utopiar, seja com as beneficiárias, seja com as nossas clientes, enfim, a nossa comunidade como um todo, mas eu acho que a rede foi muito importante na concepção e na evolução da Utopiar. Então, quando eu comecei a ter essa ideia, eu estava no mercado tradicional de moda, comecei a estudar negócios de impacto, fui ver o exemplo da Tomos, fui conversar com um monte de gente para entender o que era isso que estava acontecendo, e cada um foi me ensinando um pouquinho, assim, foi abrindo o que fazia. Lá atrás, quando a Utopiar ainda era uma ideia, encontrei o Oscar na Brazil Foundation, por exemplo, que eu acho que é um evento, que é um exemplo de rede por si só. Depois participei de uma imersão em Teoria U com a Gabi, que ela participou da Utopiar também, trazendo um monte de ideia e fomentada pela GV. Então, acho que a gente começa a ver também negócios tradicionais repensando a forma de existirem no mundo, né? O que a Lu falou da Yunus, tem um carinho enorme. Em 2019, a gente foi acelerada pela Yunus and Youth, e eu brinco com o pessoal que mais do que ferramenta e metodologia, eu acho que deu a autoconfiança de alguém que é muito fera no assunto, é um braço do professor Yunus, falar, olha, o que você está fazendo aí faz sentido, né? E aí, acho que veio essa confiança para, de fato, crescer, aumentar o time e aparecer mesmo. Acho que tem sido muito legal. Nas últimas semanas, conheci a Laura, que já me ensinou um monte, assim, super fera, viveu dilemas super parecidos com os que eu vivo agora, me levou para a TRE, a gente também já está conversando lá. Então, assim, vou aproveitar hoje, porque só falta me conectar com a Nana, e a Nana eu sempre admirei muito, também já vou querer marcar esse café com ela. Mas eu acho que o poder da rede é esse, e eu acho que quando a gente tem legitimidade nesse discurso da colaboração e do compromisso com o impacto,
não faz sentido a gente pensar em um modelo que não seja o da rede. Porque, assim, a Utopiar sozinha, a gente vai produzir meia dúzia de peças. Agora, a Utopiar em colaboração com outras empresas, a gente vai produzir muito mais. Então, a gente faz, por exemplo, brindes corporativos, a gente já fez com, sei lá, Accenture, Natura, levando palestra também, ou então a gente já fez com a Scarf, Micolab, mas é mais do que isso, eu acho que é compartilhar o conhecimento. Então, a gente também procura ser sempre transparente no nosso site, a gente abre toda a rede de produção, troca muitas ideias, porque se eu realmente quero que as mulheres saiam dessa situação, eu preciso abrir o máximo de oportunidades para elas, eu preciso que mais empresas queiram empregá-las. Então, esse é até um dos nossos pilares que a gente trouxe com o tempo. A gente quer ser rotativo, a gente quer ser o pontapé inicial, e aí tem empresas que vão absorver essas mulheres para poder dar continuidade e a gente seguir trabalhando com elas nesse período crítico. Se a gente quer diminuir nosso impacto sobre o meio ambiente, não adianta nada meia dúzia de camiseta de algodão orgânico. Vamos, de repente, juntar várias empresas pequenas e comprar junto o algodão orgânico? Será que a gente consegue ter um poder maior, uma relevância maior? Enfim, eu acho que se o discurso do impacto ele é legítimo, ele tem que ser, de fato, feito dessa forma. Senão, é só um diferencial de mercado. E está tudo bem também, mas seja coerente com o seu discurso. Obrigada, Renata. Algumas lagrimazinhas escorreram aqui. Você é tão autêntica, né? Como é interessante como a gente parte dessa vivência, dessa verdade para fazer o nosso trabalho. Então, isso faz toda a diferença, de fato, né? Obrigada. Imagina. Eu tenho algumas perguntas aqui, eu vou fazê-las, mas também eu acho que as coisas já vão por conta própria acontecendo, né? Tem 2 perguntas que foram deixadas, mas eu tenho algumas aqui. Aliás, para você, Renata, já que você está aí, eu acho que seria interessante você contar para a gente quais os principais desafios enfrentados quando você tem que construir uma produção, né? A gente até conversou um pouquinho sobre isso, e como que você fez para trabalhar isso, visto que até o Oscar já falou um pouco disso, a dificuldade de você trazer um design, trazer um aprendizado em cima desse design, então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Claro, você sabe que acho que a gente não tem a resposta pronta, né? Ela vive em construção e processo contínuo de aperfeiçoamento. Mas a gente trabalha com um grupo de mulheres muito diverso. Então, tem mulheres que a família já ensinava a fazer crochê, ou até já trabalhou em confecção, mulheres que nunca trabalharam. Enfim, são vários backgrounds profissionais e vários momentos de vida, né? Eu acho que isso é o que mais pesa. Eu não sei se vocês já tomaram ou fizeram algum tipo de tratamento psiquiátrico, mas não é uma Novalgina, né? Não é que você está com dor de cabeça, eu tomo Novalgina e passa em meia hora. Existe todo um trabalho, um acompanhamento psicológico e psiquiátrico, vão te dar uma medicação, vai ter o tempo de ajuste, aí depois vai ter dia que você está muito deprê, muito acordada, não consegue nem se concentrar. Enfim, então a gente procura sempre olhar e valorizar a individualidade de cada mulher. Eu acho que esse é o primeiro passo. O que a gente combinou? A gente tem sempre... são principalmente 2 técnicas, tingimento e bordado, que a gente faz. Desculpa, alguém está com o microfone aberto, se puder fechar. E aí, dentro dessas 2 técnicas, a gente tem vários níveis de dificuldade. Então, você chegar hoje na nossa oficina, você nunca pegou numa agulha, você vai conseguir fazer algum bordado, alguma coisa vai sair bonita. Não vai ser para produção, ainda vai ser parte da capacitação, mas vai te dar um incentivo para você querer voltar na semana que vem e fazer de novo e praticar em casa e seguir melhorando. Porque se for uma coisa muito difícil, você já está com a autoestima lá embaixo, já está com a cabeça com 1000 coisas. E, putz, você vai ter que se dedicar 3 meses para aprender a fazer um negócio, sabe? Desiste, é mais um problema na sua vida. Então, a gente quer ter esses quick wins. E elas vão se apoiando muito. Então, em média, as mulheres levam de 3 a 4 aulas para poder começar a fazer produção. E aí a gente, com base no histórico, já começa até a traçar uma metodologia, né? Então, feita essa capacitação, vai começar com produção de peças mais básicas, em volume menor,
porque também, às vezes, isso dá uma pressão, meu Deus, tenho uma semana, preciso entregar tudo isso, não sei onde começa, né? Então, já é uma coisa mais controlada. E, aos poucos, ela vai criando uma rotina, ela começa a ter horário para levantar, horário para produzir, ela já identificou na casa dela ou no abrigo sigiloso qual é o cantinho que ela gosta de sentar para bordar, tudo isso vai trazendo muito mais conforto e segurança. E aí ela vai desenvolvendo a produção dela, aumentando o número de peças e aumentando a complexidade. De forma geral, elas ficam ansiosas para os nossos encontros, né? Até esse tempo de Covid, a gente tem que fazer um monte de adaptação, oficina virtual, atendimento individual, enfim, que prejudicou muito, porque o encontro é, de fato, um momento muito importante, onde elas vão conversando, vão trocando. Então, para elas, é muito mais do que a geração de renda, é um momento de autocuidado, é um prazer. Então, acho que traz esse senso de pertencimento, delas se verem enquanto mulheres, indivíduos, independentes, serem reconhecidas. São mulheres que ouviram por muitos anos que não valiam nada, que eram burras, incapazes. Então, eu acho que você trazer tudo isso para dentro da rede faz com que ela se gerencie sozinha muito mais fácil. É claro que a gente tem que estar lá com o papel de facilitação, no sentido de ensinar a técnica, entregar os materiais, dar esse incentivo, você está confortável para entregar quantas peças na semana que vem? 3. Então, você que definiu que são 3, então você tem que cumprir essas 3. Trazer também um pouco dessa cobrança para elas poderem irem se organizando. E é uma coisa que realmente tem funcionado muito. O ano passado foram muitas exceções, mas em 2019, 100% das mulheres que trabalharam com a gente romperam com o ciclo da violência doméstica e foram empregadas no mercado de trabalho. A gente ainda tem amostras muito pequenas, mas a gente está testando muito essa metodologia, é uma coisa que realmente faz sentido, e a gente já quer começar a expandir para trabalhar com outras organizações, seguindo o que a gente aprendeu. Renata, agora eu tenho uma pergunta que é para o Oscar, eu vou juntar duas, e depois também eu queria que o Túlio respondesse, tá? Eu não lembro agora quem falou aqui, eu estou pilotando um avião, eu me perco um pouco, mas é o seguinte, a pergunta que eu quero fazer: quais foram, na sua opinião, os principais acertos, já que a gente acabou de ter um relato aí da Renata, que fizeram a diferença para os movimentos que vocês têm trabalhado, seja o Oscar no Instituto Eu, pela Osclen, e o Túlio até pela Yunus, para o movimento se encontrar onde está hoje? E aí tem um comentário, que é um comentário e uma pergunta bem interessante, eu não sei se alguém puder depois levantar a mão aqui ou aparecer, que é o seguinte: como falar em ecossistemas, em rede hoje, sem falar em uma transição do formato de concorrência do mercado tradicional da moda, onde marcas resguardam seus fornecedores, ocultam ao máximo sua cadeia e não faz para a cena as pessoas da ponta? É alguém da Rastra CC. Depois eu vejo o nome aqui. Vamos lá. Para mim, né, a primeira pergunta, eu acho que assim, a primeira coisa realmente é a mudança de paradigma de século XXI, que todos começaram a perceber, né, por que, né, os acertos, né, a pergunta dos acertos. Eu acho que essa geração nova que teve, ela já foi educada tendo percepção de outros valores, né? Então, a primeira coisa não é de acertos for ter pessoas, vamos dizer, como nós aqui, com o espírito inicial de acreditar, ser movido, né, pela intenção, pelo desejo, pelo prazer de realizar ou de ser reconhecido, seja qual a motivação que houve, né, de termos vários projetos, sabe, que iniciaram, do tamanho que atingiram ou não, e chegar um momento de século XXI, onde as pessoas começam a perceber que esse é um movimento que não é mais uma ideologia de meia dúzia, é realmente aquela utopia, né? Ela tem, eu sou um otimista, tá? Eu acredito que nós, sociedade planetária,
realmente acho que se nós estamos todos aqui nos dedicando a 2 horas para estar compartilhando e desenvolvendo isso, né, é porque somos formadores de opinião de uma certa, né, de uma certa forma. E está isso acontecendo em vários lugares do mundo ao mesmo tempo. Se todos nós estivermos pensando nisso, nós estávamos vindo de nós estamos vindo de 200 anos de revolução industrial, né? São 200 anos que nos trouxe a revolução industrial, né? A ciência aplicada toda disso nos levou a muita coisa boa da escala que houve desde a melhor sobrevida nossa, né? Mais tempo de melhor qualidade econômica de vida, de várias coisas que nós evoluímos, mas ao mesmo tempo ela foi destruindo o planeta, né? Matando o planeta. Ou seja, eu acho que estávamos, né? Num país, num planeta que estava numa decadência, um planeta em morte. Porém, nós, mais uma vez, a capacidade humana, né? Nós somos a raça humana que acaba transformando o planeta, atingindo ele para o lado bom e ruim. Mas, assim, o mindset da sociedade mudou, né? O planeta mudou o mindset e despertou e começou a olhar as práticas que já estavam havendo, desde o carro elétrico, né, vamos dizer, aos projetos de comunidades de baixa renda, aos projetos ambientais de floresta em pé e tudo isso. Então, a mudança, eu vou falar aqui um pouco, talvez menos na prática do que se talvez quisesse falar, mas eu acho mais assim, tivemos percepções da onde precisava muito, porque se nós formos ver nesses últimos 20 anos, eu gosto de fazer uma autocrítica a nós, as empresas mudaram muito mais do que nós, sociedade. Tem várias empresas, se nós formos ver, tem várias empresas tem umas que saíram como inovadoras, entendeu? Totalmente sustentáveis, e outras se transformando. As empresas estão se transformando muito mais do que nós. Nós já temos produtos e serviços de origem sustentável, talvez suficiente para nós, a nossa escolha de um dia a dia, né, do acordar ao terminar o dia, de termos várias formas sustentáveis, né, e de impacto social. Nós ainda não mudamos, nosso comportamento de consumo não, e o comportamento de consumo naquelas sociedades que surgiram ali Brasil, Rússia, China, Índia e tudo, que tinha uma demanda reprimida de consumir o European Luxury ou o American Dream, né? Elas estão ainda essa demanda reprimida de um consumo não consciente, né? Ele ainda tem. Então, isso ainda mantém uma escala muito grande, economicamente. Porém, nesses últimos 2 anos, a gente pôde ver, tipo, aquele presidente daquela BlackRock, é a administração do maior fundo de investimentos do mundo. Ele saiu com um statement, um manifesto dele, de que a partir disso, tá, isso faz uns 2 anos e pouco, eles não investiriam mais em empresas que não tivessem a questão de sustentabilidade. Isso, para mim, assim, aquilo é o protocolo de Kyoto, tá? É a Rio 92, o pensamento do desenvolvimento sustentável, que começa, né, na Rio 92, através do Maurice Strong, que foi o que criou a Rio 92, aquele secretário-geral, e que adorava o Brasil. E que ele depois virou consultor, ele morreu há uns 3, 4 anos, ele foi o advisor, consultor do governo chinês, já há 30 anos, desde a Rio 92, para a mudança estratégica em sustentabilidade. E vocês veem o que a China é hoje, né? Ela tem, ao mesmo tempo, os impactos da sua indústria, mas ela é a maior criadora, hoje em dia, de placas solares e de indústria, de fibras, já vindo fibras sustentáveis, e etc., né? Esse grupo de pessoas, na época, os governos não assinaram o protocolo de Kyoto, a mesma coisa que vai talvez acontecer agora de novo em Glasgow. É o que está sendo discutido agora, o nosso presidente lá, aquela coisa toda lá hoje. Porém, a sociedade, nós estamos mudando, nosso mindset já mudou, estamos no século XXI, os valores do século XXI, da agenda do século XXI, né, estão acontecendo, estamos numa era de aquários, estamos, né, a sociedade, as grandes empresas estão vendo que é um movimento e estão atrás, feito loucos, vamos dizer assim, né,
de projetos aonde elas possam se transformar ou apoiar. O que deu certo foi um movimento em rede, Não, eu diria que a rede foi a nível de consciência e de exemplos e de práticas, não em rede de uma forma organizada, como nós estamos falando aqui, que eu acho que, está aqui vocês colocaram isso, que é o próximo passo, entendermos o quanto nós vamos essa troca de conhecimento, né? Isso da segunda pergunta que veio, sim, é difícil de compreender isso, porque as marcas, empresas e tudo são concorrentes no mercado. Então, você tem uma vantagem competitiva que seja, e hoje em dia, se sustentabilidade está começando a fazer diferença na opção de compra, né, do consumidor, é uma questão daí da empresa perceber se ela quer ter essa concorrência ou ela quer fazer parte realmente, né, dessa transformação de mundo. Então, vai ter, acho que essas duas coisas vão haver, vai ter essa disputa desde marketing, né, desde comunicação, dizer quem é mais, etc., ou a vantagens competitivas. Espero que não, acho que não. Acho que, da mesma forma como esse movimento levou 30 anos desde o Rio 92, porque realmente foi lá que se cunhou isso. Em 98 foi com o protocolo de Kyoto, né? Posso dizer uma coisinha mais que é tão lindo de entender o protocolo de Kyoto que depois a gente entende o protocolo de Paris e etc. Olha que interessante. Na época se percebia, acho que todos nós, eu me lembro muito nos anos 90, que essa ideologia da preservação todo mundo tinha, né? E da divisão, né, qualitária, etc. Só que todos nós olhamos e dissemos, mas isso se não entra economia dentro disso, né, gerar lucro, isso não vai, é uma ideologia, vamos dizer, utópica, naif, né? Mas no momento onde tiveram esse pensamento do desenvolvimento sustentável que o Maurice Strong trouxe, e daí os grupos financeiros entendendo assim, bom, olha que bonito que vem de uma poesia romântica, mas que criou toda essa transformação. Nós temos no planeta, é legal, né? Final do milênio passado, entrando no próximo. Olha como nós tivemos, né, esse movimento de pensadores, né, e de quem iniciou práticas, foi muito bonito. Tem empresas que têm débito com a humanidade, com o planeta, né? As poluidoras, etc., etc. Tem empresas, né, que têm crédito com a humanidade, que são essas transformadoras. Aquelas, falando anos 90, então, as poucas que estavam iniciando, que têm crédito com a humanidade. E tem empresas que são neutras. Então, olha só, essa coisa romântica, né? Créditos e débitos. Quando eu li sobre isso, entendi, eu estou passando aqui o conceito, que eu meio que ajeitei esse conceito para ficar mais... Quando eu vi isso, eu fiz assim, caramba, que genial. Se tem créditos e débitos, essas que têm créditos, as verdes, vamos chamar assim, e as poluidoras, essas aqui têm débito. E no momento que se criasse o protocolo de que outros créditos de carbono, os governos assumirem isso e dizerem como lei que tem que... É uma forma de incentivar, vocês entenderam? Da própria iniciativa privada. Essas empresas aqui, esses grupos de investimento, vão ter que investir nesses aqui, nos verdes, né? E daí a coisa flui, porque é a questão econômica. Mas levou 20 anos. E o que nós temos que cobrar os governos? Porque todos nós aqui estamos fazendo de tudo, né, para fazer. O que está faltando é incentivo fiscal. A gente incentiva tantas coisas, né? A gente incentiva projetos tipo, sei lá, Zona Franca de Manaus, que claro que precisava desenvolver naquela época, mas incentivar para produzir carro, bicicleta, não bicicleta não, lambreira, sei lá, essas coisas todas, caixinha de som, essas coisas não dá, né? Então a gente tem que, para o país, eu acho, olha o exemplo da Embrapa, né? Que coisa linda, investiram, acreditaram na ciência, nos pesquisadores, no futuro, é uma das, né, que criou todo, falando do lado bom do agronegócio, lindo negócio que nós criamos. A Embraer foi outra coisa, iniciativa privada, acadêmica, de pesquisa, juntos criaram a Embraer. A Petrobras foi criada dessa forma, e governo incentivando. Eu acho que o que precisa no nosso setor é uma organização para que seja um movimento todo, entendeu? E difícil, porque olha só como nós somos fragmentados. Só aqui nós temos, sei lá, 15 pessoas nós estamos aqui. E o Fashion Hub está promovendo isso. É importante. Como a gente vai amarrar, como vai ter, acho que tem que ter, precisa
ter uma instituição que ajude isso tudo, que seja governamental, não governamental, de Estado, privada, etc. Obrigada, Oscar. Não respondi a tua pergunta, mas sei lá, não, acho que ela ajuda a refletir melhor. Ajudou, meio uma aula mesmo. Vamos lá, Túlio, você também que tem alguns projetos grandes aí na Yunus. Eu só, assim, a gente já ultrapassou o tempo, mas a discussão está bastante quente, era 1h30. Eu tenho mais 2 perguntas, então se a gente puder, essa mesma pergunta para o Túlio, se a gente puder, depois eu tenho uma para a Nana e uma para a Laura, tá? Vamos lá? Eu vou ser rápido aqui. Eu acho que dentro de acertos, eu faço eco um pouco ao que o Oscar falou, eu acho que abandonar essa perspectiva individual da resolução dos problemas, né? Essa síndrome do Salvador branco. As empresas têm muito disso, né? Elas tendem a se atuar numa perspectiva muito única. E quando você está falando de problema, uma coisa é você está falando dessa propaganda, você criar um produto novo. Quando eu estou falando de problemas, a gente precisa quebrar isso nelas, né? Então, acho que desde o início a gente até trabalha muito com a perspectiva de não existe concorrência nesse lugar. Assim, os projetos mais lindos que eu consigo fazer são quando eu consigo colocar concorrentes de indústrias diferentes para resolver um problema, porque os problemas são transversais, eles influenciam todas as empresas. Então, assim, é um trabalho contínuo, uma intenção contínua, existe muita resistência, mas eu acho que é um acerto continuar nessa abordagem de tirá-los. E, inclusive, isso é um peso que eu tiro das costas deles. Vocês não precisam resolver isso sozinho. A gente consegue te ajudar a ter uma abordagem mais ecossistêmica, de rede, de parcerias, de governança, para resolver os problemas. E eu não gosto de falar de erros, eu vou falar 2 aprendizados que eu acho que eles são bem ainda contínuos, tá? A gente precisa continuamente melhorar isso. Eu acho que até anotei aqui quando o Oscar estava falando, né, as empresas estão se transformando, sim, também fazendo um pouco eco, né? Tem rolado essa mudança, a gente vê empresas mais engajadas, né? A pauta de ESG, o ano passado, pelo Covid, ela se acelerou absurdamente. Entretanto, existe muita espuma, existe ainda muita fala, existe ainda muito assim, relatórios, mas assim, na prática, o que você está transformando? Na prática, como que isso está indo para o campo? Né? As empresas têm seu tempo e a gente trabalha com essa perspectiva. Né? A gente sabe que mudanças demoram, mas as pessoas e o planeta têm pressa. Assim, as pessoas têm fome, o planeta está com uma crise climática absurda. Então, eu acho que um aprendizado é como que continuamente a gente precisa ser usado nas nossas provocações, a gente precisa ser usado nas nossas metas com essas empresas e trazê-las e acelerar este processo o máximo possível. Outro dia eu vi um dado que me alarmou muito, que é, no ritmo que a gente está, as metas de 2030 elas vão ser completadas em 2084. A gente não tem tempo para perder 54 anos. Assim, a gente está num momento de transformação para um lado ou para o outro. Né? A Lia Diskin, a fundadora da Palas Athena, eu não esqueço o dia que ela falou isso. A gente tem 2 cavalos correndo, um da regeneração e um da destruição. A gente não sabe qual vai ganhar. E a gente precisa ajudar o cavalo da regeneração. Então, assim, eu acho que um aprendizado é que a gente não dá mais para não ser usado, sabe? Com as empresas e com esses objetivos. A gente precisa cutucar, a gente precisa estimular para que essa mudança aconteça de forma mais rápida, porque senão a gente vai ficar parado no tempo aí. Ou nem no tempo, né? A gente vai se extinguir. E é isso, um pouco pensando aí, um pouco até fazendo um eco do que o Oscar falou. Legal, muito obrigada. Vamos lá. Eu acho que eu vou fazer essa pergunta para Nana e para Laura. A gente percebe que para se trabalhar em rede são movimentos horizontais, né? E tanto Nana quanto Laura já trabalharam em empresas tradicionais, com estruturas verticais ou com estruturas mais fechadas. Mas hoje vocês lideram aí, dentro dos novos negócios que vocês estão trabalhando, de forma horizontal. Como é que é isso, né? Você partir de um pensamento, de uma estrutura, de uma filosofia dessa forma, que é em rede, que é horizontal, mas também ser fornecedores de empresas
mais tradicionais, que não necessariamente ainda se atentaram para isso, e que vem também um pouco nesse discurso, nessa justificativa que a gente acabou de ouvir do Túlio e também do Oscar, né? E também que as pessoas estão falando da concorrência e tudo mais. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso para mim. Tá. Posso começar, Laura? Depois você complementa? Com certeza, tá perfeito. Nossa, tem tanta coisa, Luciana, nessa pergunta. Eu acho que assim... Deixa eu falar, só uma coisinha. A gente vai ter que voltar a esse assunto, vamos de repente criar um grupo aí terapêutico para manter o assunto vivo, porque eu estou assim, esfuziante, e a gente vai ter que terminar daqui a pouquinho. Mas vamos lá. Total. Eu vou, para resumir, assim, porque eu acho que vem muito de um aprendizado muito individual para como a gente teve que fazer isso, trabalhar na Finkev, na Finkolga e com as empresas e tal, assim. Eu também trabalhava em multinacionais de moda, que até quando a gente conversou, eu falei assim, era tanto número, era tanta análise, era tão profissional a entrega, que eu podia estar vendendo pneu, iogurte ou moda, assim, sabe? A análise, a entrega era uma visão muito, né, a Desigual, a Mango entregava produto em 90 países, imagina, tipo, uma loucura, assim, a logística, tudo isso. Então, óbvio que tem uma coisa muito clara, né? A hierarquia, as coisas muito demarcadas, por mais que as empresas ainda... A Desigual, ainda mais que tinha um ambiente super, né, aberto, muito legal de trabalhar, mas obviamente tinha ali, né, uma hierarquia marcada e tal. O que eu vejo, assim, como colaboração funciona? Porque isso é uma coisa que eu tive que desconstruir também, porque o que eu aprendi no MBA, na faculdade, aquelas coisas assim, é essa visão que a gente tem de escassez, de hierarquia, de papéis muito limitados, de que a entrega excelente só vem de um tipo de pessoa da nossa sociedade, que são pessoas extremamente privilegiadas, que tiveram muita oportunidade. Então, você se questiona, né, com colaboração, assim, mas agora a gente vai ter que... Até a frase, né, vai ter que nivelar por baixo, algumas coisas que a gente já ouviu, no sentido de conseguir colaborar, vem de um lugar também muito elitista, de você não valorizar também outros aprendizados ou outras vivências, né? Então, eu acho que, falando de uma coisa muito pessoal, assim, para mim, colaboração só funciona quando a gente tem a causa acima de qualquer outra coisa, assim. E isso... Dá um exemplo. Quando a gente fez um trabalho com a Avon, que fez o documentário do Repense o Elogio, que deu uma super polêmica, trouxe bolsominion para tudo quanto é lado, foi assim, um caos na nossa vida, porque a gente fez um documentário para as pessoas repensarem a maneira como elas falam com as crianças e o quanto isso limita tanto meninos e meninas, dependendo de como você fala com eles. E daí veio ideologia de gênero, bom, nem vou entrar nesse debate aqui. E o que a gente fez? A gente falou, a gente só vai conseguir mostrar a importância disso se a gente trouxer, se for uma coisa cross-marcas, é a indústria falando da importância disso, que a beleza não pode ser uma imposição para meninas, né? É uma coisa para você se divertir, é uma coisa que sim ou não, você escolhe, né? Mas não que maquiagem e padrões de beleza tem que ser uma imposição desde 9, 10 anos de idade, né? Então, foi uma coisa que Natura entrou, todo mundo começou a entrar no barco, quando era uma campanha, era um documentário da Avon. Então, você viu que saiu um pouco do tipo, esse problema, essa causa, ela tem que ser além do lucro, da venda, né? A gente está aqui por mais alguma coisa, que a gente está entregando mais alguma coisa, né? Então, eu acho que quando você tem a causa muito clara, fica fácil entender o papel de cada um. E fica fácil também, assim, outra coisa que parece que até o Laboriosa, dá o exemplo do Laboriosa, que é muito engraçado, né? Quando a gente ia no Laboriosa, no começo da Finkev e da Finkolga também e tal, e eu vinha com aquela mentalidade, e eu me questionava, como assim? Como assim um lugar aberto, que as pessoas não pagam, paga o que ela quiser, vai virar um oba-oba, sabe assim? Não entendia como aquilo funcionava. E depois, se você tem muito claro o que você espera de cada um e a responsabilidade de cada um, na rede fica fácil, porque não é uma coisa assim, né? Parece que o horizontal... as pessoas esquecem que com a horizontalidade vem uma autorresponsabilidade ali também, né? Então, a gente tem que... Não é porque está junto, que está colaborando, que... então, beleza, tipo trabalho de escola, assim, alguém vai fazer por mim, depois eu apresento, sabe? Não é isso, né? Eu acho que até dá o exemplo dos sprints que a gente já fez com a Yunus, participando como Finkeva, como representante, tinha pessoas que, em teoria, são nossos concorrentes ali dentro, sabe? Mas estava muito claro, ela tinha uma vivência que eu não tenho, a outra tem uma vivência... Então, assim, você tem que ter muito claro o que você espera de cada um desses atores nessa colaboração e que todo mundo seja responsável por trazer isso, por, né, garantir que está tendo esse olhar, está tendo essa responsabilidade com a causa, com a entrega, com o impacto final, assim. Porque senão, como o Túlio falou, vira espuma, vira publicidade, assim, vira discurso só, né?
Então, eu acho que... Mas é algo que a gente tem que desconstruir, porque a gente aprende o contrário, né? A gente aprende que, principalmente na questão da liderança, né? Você aprende que você está num pedestal, que você jamais pode errar, que você tem que ter a resposta certa para tudo, que em nenhum momento você pode virar para a sua equipe e falar, equipe, time, o que for, e falar, meu, não tenho ideia, vamos pesquisar como a gente resolve isso, vamos falar com alguns especialistas, vamos trazer outras pessoas. Então, eu acho que é um trabalho muito de autoconhecimento, né, para a gente entender como que a gente pode ser um melhor membro de um grupo, né, para uma causa mesmo, assim. Muito legal. Boa, Nana. Não posso concordar mais contigo. Quando a Lu me fez a pergunta, a primeira coisa que me vem à cabeça é um eterno, constante e incansável trabalho de educação, de autoeducação, de educação de quem faz parte, então, e daí dessa desconstrução que tu falou, né? É incansável, tem que ser incansável porque a gente naturalmente não opera dessa forma, né? A gente teoricamente deveria ser, mas na prática, né, o momento, no sistema que a gente está inserido, os indicadores de sucesso que a gente está acostumado a dar valor, os perfis que a gente está acostumado a ver como, né, líderes, eles não, né, não nos levam para esse lugar da horizontalidade da colaboração. Então, a gente tem que estar eternamente olhando, tomando consciência, né, retomando a consciência sobre o porquê a gente está fazendo o que a gente está fazendo. É eterno. E acho que tem, assim, coloco também nesse desafio a questão das desigualdades, né? A Nana também falou de trazer trazer diversidade para as construções, a gente tem que ser ativo nesse sentido. Então, as desigualdades que excluem e né, invisibilizam pessoas, invisibilizam perfis de liderança, elas precisam ser superadas, e isso também é um fator desafiador aqui na questão da colaboração. A gente também tem que superar a competição, né? A gente falou bastante aqui no chat, todo mundo falou sobre mentalidade de escassez, sobre olhar que a gente... Acho que a Lu trouxe também na sua fala, abrindo, né? Somos os átomos, somos interdependentes, a gente faz parte de algo maior, não sair daquela visão egocêntrica para ecocêntrica, que a gente faz parte de algo, que a gente precisa estar junto. Então, são muitos conceitos para a gente estar sempre tomando consciência nesse processo. E é incansável, mas vale a pena, porque quando a gente chega e consegue, né, como o bom exemplo que a Nana deu aqui, consegue promover transformações através da colaboração, elas são infinitamente mais potentes, né? A gente finalmente sai da lógica do ganha-perde para o ganha-ganha, né? A gente avança juntos, então... precisamos sim seguir nessa luta incessante, nessa educação incessante, desconstrução incessante, assim. Acho que tem um último fator também que me vem à cabeça, é o imediatismo, né? A gente também espera que as respostas sejam práticas, objetivas e que tenha uma receita de bolo também, né? Também é um desafio para a gente compartilhar aqui, para a gente sempre refletir que não vai ter caminho simples, ele vai ser trabalhoso, ele vai ser desafiador e ele vai necessitar que todos se engajem, né? E não esperem que a resposta venha no colo. Então, é mudar paradigma mesmo e enfim, é trabalhando com o propósito, embaixo de um guarda-chuva de uma causa compartilhada que a gente vai chegar lá. Obrigada, gente. Obrigada, Laura. Muito obrigada. Gente, eu queria uma última palavra, em segundos, assim, 10 segundos. A minha palavras, foi um momento extremamente rico. Já deixo aqui, quem quiser voltar ao contato, a gente deixou aí nossos contatos da rede, qualquer coisa também vou passar meu e-mail aqui. Eu acho que é um assunto que a gente tem que montar mais uma rede para se discutir e até para se fortalecer. E assim, eu acho que foi um desaprender, aprender e aprender e aprender hoje, o ano inteiro, a vida inteira, né, para trabalhar em rede. Eu acho que é isso, e em moda também. Eu sou muito apaixonada por todos esses assuntos. Quero que vocês deixem aí uma única palavra rapidinho, porque a gente vai terminar com um vídeo muito legal também
que foi feito, né, foi me enviado até pelo Instituto E, pela Osklen, e é muito lindo. Eu acho que ele vai realmente encerrar toda essa emoção. É muita emoção, sabe, gente? Eu estou até sem palavras aqui, porque foi uma mesa muito sensível, com todas as histórias que foram muito verdadeiras, né? E acho que a gente, com certeza, tenho certeza que a gente vai promover outros eventos para que a gente possa escutar mais, né? E também falar mais e também trocar mais. Eu não acredito numa evolução da moda se não for em rede, se não for de forma colaborativa. E é mais do que urgente a gente pensar e agir dessa forma, senão a gente não vai ter transformação. O Brasil já perdeu muitas chances, né, em termos de posicionamento da moda. E eu acho que a rede, esses movimentos podem ser uma forma da gente conseguir, de fato, verdadeiro e tangivelmente transformar. Então, abro aí para o André. Agora eu vou falar em ordem alfabética, tá? Às vezes eu me perco no alfabético, mas vamos lá. André. Olha, rapidamente, eu acho que realmente essa questão da competição versus colaboração, eu acho que a gente tem que olhar para o mercado internacional e saber que ele está competindo aqui, nós somos irrelevantes internacionalmente em termos de vestuário e moda, e a gente tem que colaborar entre nós para poder ter essa relevância e ter um mercado muito grande lá, mesmo que não seja vender para lá, ter a qualidade que envolve tudo que a gente falou hoje, mas ter a qualidade aqui para a gente poder realmente se desenvolver. Então, é um paradigma difícil de quebrar, mas eu acho que nós aqui estamos prontos para isso, com essa mesa maravilhosa. Obrigado. Obrigada, Gabriela. Bom, pessoal, muito obrigada pela conversa. Eu acho que, enfim, estou saindo daqui muito emocionada, muito inspirada, assim, com tudo que eu ouvi, e que a gente possa aí co-criar, né, um ecossistema cada vez mais positivo, cada vez mais bacana e colaborativo, assim como o André comentou. Vou ser sucinta porque a gente já passou um pouco do horário, mas enfim, obrigada de novo e obrigada pelo convite, Luciane. Laura. Eu vou focar bem na palavra, que eu acabei de falar bastante, então eu saio muito grata também e com a interdependência na cabeça. Eu acho que esse horizonte precisa, né, tá sempre ali para a gente lembrar quando a gente estiver buscando trabalhar de forma colaborativa e enfim, promover essas transformações que a gente quer ver. Obrigada, gente. Obrigada, Gabriela. Obrigada, Laura. Nana. Bom, gente, eu tô grávida, eu choro o tempo todo por qualquer coisa, então ainda mais esse momento que a gente não tem como. Mas eu acho que eu queria terminar com uma frase que eu ouvi esses dias sobre otimismo, que eu achei muito legal, principalmente num momento como a gente está, de ter que se manter otimista quando a gente não consegue, né, olhar o nosso futuro para daqui a 2 semanas, sem saber o que vai acontecer. Mas eu vi que otimismo não é a gente só acreditar que vai dar certo, né? É a gente acreditar que vale a pena. Então, eu acho que assim, a gente não tem muita escolha, né? Vale a pena, a gente tem que continuar, vou começar a chorar aqui, mas a gente vai ter que continuar lutando, porque vai valer a pena, né? Não vai valer se a gente não continuar, realmente. Então, queria agradecer muito, é muito gostoso voltar a conversar com esse universo também e entender as intersecções das causas, porque é isso, vale a pena, gente. A gente tem que continuar lutando aqui. Obrigada, viu? Obrigada, Nana. Oscar, obrigada pela aula, Oscar. Não, obrigado. Eu acho assim, se você ver quanto nós aprendemos, um pouquinho de cada um de nós, né? É isso, essa troca ela é rica, acho que ela nos deixa cada vez, né, mais com mais... Primeiro, vemos que nós estamos num caminho legal, né? Legal. Outra é aprender. Acho que assim, a gente tem 2 coisas muito assim que já estavam ditas desde o início. Olha só, Fashion Revolution, né? Fashion Hub, rede, né? Movimentos em rede. Acho que isso já é uma revolução mesmo. Que bom, né? Somos revolucionários, com certeza somos, não tenha dúvida. Nós somos os legítimos guardiões do planeta, transformadores, isso eu não tenho dúvida nenhuma. Claro que eu conceituo isso, coloco em t-shirts, tudo porque eu acredito nisso.
Somos belas pessoas. Né? E isso tem que virar um movimento. Obrigado pelo convite. Esse vídeo que tem 2 minutos, que nós vamos, né, apresentar, a gente nem lançou ainda, ele vou dizer assim, foi feito com muito carinho por nós do Instituto E e nós na OSCLIN, todos nós, é o que a gente pensa. Não é vocês vão ver, não tem, a gente assina com o OSCLIN, Instituto E no final, mas assim, dentro do conceito dele não se fala nada, não é marketing, é o que a gente pensa. Obrigada. Rê, por favor. Eu queria encerrar com uma frase que talvez muitos de vocês já conheçam, do Fernando Birri, mas que fala que a utopia está lá no horizonte. Eu me aproximo 2 passos e ela se afasta 2 passos. Eu caminho 10 passos e o horizonte corre 10 passos. Por mais que eu caminhe, eu jamais alcançarei. Então, para que serve a utopia? Serve para isso, para que eu não deixe de caminhar. Eu saio daqui muito feliz por ter expandido a minha rede, aprendi muito com vocês, espero que a gente possa continuar conectado e, como vocês disseram, sendo rebeldes e cuidando do planeta como a gente acha que deve ser cuidado. Muito obrigada. Que lindo isso, Renata. Obrigado. Lindo, não é? Lindo. Túlio, ficou para você essa última palavra, a última das últimas. E, olha, agradecimentos mil para todos. Vi que a Fê Simon está aí, todo mundo está aí. Vamos juntos, vamos juntas. Já tá subindo os créditos aqui do lado, então fiquei com o finalzinho. Agradeço muito mesmo, foi super importante para mim estar aqui conversando. Eu acho que assim, né? Começam as plantinhas de novas relações, as sementes de novas relações aqui. Então, fiquem à vontade para me conectar. Eu já tenho uns nomes aqui que eu vou conectar também para a gente continuar. Nesse ritmo de frases, eu estava vendo um vídeo hoje de manhã, quando eu tomava café da manhã, do Gustavo Gitt, do Lugar, e eu acho que ele falou uma coisa que me pegou muito, que eu acho que ecoa com o que eu escolhi fazer na vida, assim, que a gente precisa mover os nossos sonhos individuais para sonhos coletivos, né? Nós que temos oportunidade, privilégios, de ter mais sonhos coletivos, né? E lutar por esses sonhos coletivos, né? Aceitar que chegamos num lugar que está tudo bem e ampliar os nossos sonhos para outros lugares. Então, acho que é um pouco do que eu trago aqui, a gente começar a olhar e ter sonhos coletivos e criar eles. E obrigado, gente, foi um prazer. Eu vou compartilhar agora. Vamos lá. Nós humanos estamos aprendendo. Estamos aprendendo e entendendo que precisamos salvar o planeta. 20% da população mundial trabalha na indústria fashion. Metade das roupas são descartadas em menos de um ano. Quanto isso a floresta luta para viver? Pessoas lutam para a floresta viver. Eu acho que a gente, às vezes, na vida da cidade, se desconecta muito do próprio corpo, né? Quando eu tô na natureza, eu me sinto tão pequena, mas ao mesmo tempo tão cheia de vida. Parece que aquilo tudo vai te engolir, mas é tipo como se uma coisa muito boa fosse te engolir. E você não sabe o que o seu corpo tá sentindo, ele só tá ali recebendo. E tudo que tem na floresta a gente usa, que é a terra, a água que nós se alimenta e as aves que de lá nós tiramos nosso sustento, né? Nossa comunidade, antes de nós começar a trabalhar, era uma comunidade que a pessoa vivia só de pesca e quase não tinha contato com os outros, só via mais no rio, né? Só tava à noite. Muita gente falava, não me dou para trabalhar nesse trem, não dá certo. Dá, bora, gente. Eu sempre me pergunto, assim, se realmente é possível alguma ação individual.
o que a gente está apoiando. Tive um destino de aprender com a vida a respeitar a floresta, ser amigo dela, porque hoje eu nem falo mais assim o que a floresta representa para mim. Eu digo o que a floresta representa para todo o mundo. E acabando com a floresta, acaba tudo. Se for possível, acaba até a nossa vida também. Eu acho que o primeiro passo para qualquer mudança assim é reconhecer, sabe? Precisamos falar sobre como consumimos e como podemos consumir melhor. Fazer mais. Questionar mais. Nós precisamos falar sobre isso. Nós precisamos pensar sobre isso. Como o meu consumo afeta o mundo, nós precisamos saber. Eu quero saber. Existe uma linha invisível que conecta produtores e consumidores. Uma linha que conecta matéria-prima, cultura e design sustentável. Estou falando de sociobiodiversidade. Uma coisa é você ver falar, passar lá no jornal, passar na televisão, e a outra coisa é você ver de perto. Eu acredito em uma indústria que valorize pessoas, criatividade e o meio ambiente. Eu acredito em uma indústria que valorize artistas e artesãos. E se a moda criasse produtos para que projetos ambientais possam existir? Produtos que ajudem a preservar a natureza. Que ajudem no fortalecimento de seus povos. Somos responsáveis por nossas decisões e impactos. Eu também sou responsável. Você é responsável. Às vezes é difícil, às vezes parece muito distante, às vezes sustentabilidade parece uma coisa muito... É o que faz sentido, só que às vezes a gente não enxerga o que faz sentido. Sendo um consumidor, a gente tem muito poder nas nossas mãos. O que é que eu estou expressando? Uma vez que você entende de onde vem a roupa, de onde vem as coisas, você começa a mudar também como consumidor. Você é significante. Eu sou significante. Desenvolver. Você não precisa estar na floresta. Observar. Podemos usar nossa criatividade, nossas mentes, nosso amor, nossa arte. Precisamos agir agora. Agora. É mais do que palavras. Sobre ação. Defender a floresta, seu povo, sua cultura. Defender a luta pela Amazônia. Temos que ser cuidadores, né? Na verdade, somos cuidadores desse ambiente. É respeitar tudo. O chão, o ar, as pessoas. Eu posso consumir e cuidar. Temos que ser os guardiões desse planeta. Temos que ser também os guardiões da Amazônia. Temos que ajudar a fortalecer a luta dos guardiões originais da Amazônia. Eu sou brasileira. Eu sou inglês. Eu sou brasileira. Eu sou ganês. Eu sou chinesa. Eu sou brasileira. Eu sou brasileira. Eu sou uma cidadã do mundo. Eu sou um Amazon Guardian. Todos podemos ser. Isso é um chamado à ação. Todos podemos ser Amazon Guardians. A luta nossa, minha, é manter a floresta em pé. Não deixar que ninguém desmate a floresta, porque é da floresta que a gente vive, né? É a nossa natureza, né? É lá que está todo o nosso fôlego, é lá que está a nossa vida. E eu, juntamente com as pessoas que moram nas comunidades, somos verdadeiros guardiães da floresta. Muito bom. Pessoal, uma última fotinho, se todo mundo puder abrir as câmeras. A gente já está aí no meio do fim da tarde. E deixo aqui mais um coraçãozinho, aprendi recentemente a dar os coraçõezinhos aí. Muita emoção, muito amor, muito afeto, muito aprendizado. Vamos lá? Fazendo as fotos, André. Mais sozinha. Perfeito. Gente, muitíssimo obrigado. Muito obrigado mesmo. Seguimos. Espero vocês em breve. Aline, obrigada. Obrigada, Marcos. Obrigada, Vanessa. Bruna, todo mundo que está aí. Carol, que participou bastante aqui. Sara, Dandara, que deu muita pergunta, muita coisa. Nelson. Todos. Vanessa, obrigada por me tirar no vídeo, consegui. Imagina. Obrigada, gente. Muito obrigada. Obrigada, gente.